Jesus deixou sua glória para morrer em meu lugar. Incomparável é o seu amor. A graça me alcançou, minha história já mudou. Sou filho e tenho livre acesso ao Pai. Bom dia, igreja. Quero dar boas-vindas a todos. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Moçambique. Quero mais uma vez dizer que é um privilégio enorme estar aqui com todos nós, embora de forma virtual, mas somos uma família. Neste momento, para iniciar o nosso culto, vamos a Deus de oração. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Pai Santo, estamos aqui mais uma vez, Senhor Pai, para derramar os nossos corações para Ti. Senhor Deus, queremos pedir a Tua presença, a presença de Teu Santo Espírito neste lugar e que em tudo aquilo que formos aqui fazer seja para a glória e honra do Senhor. Por favor, Senhor, esteja com todas as fases do culto, esteja com as canções, com a ceia e assim como o sermão. Que tudo isto seja para a glória e honra do Senhor. Obrigado, agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom culto a todos. Obrigado. Sobre
Este é o momento em que vamos lembrar a morte, sepultura e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para tal, peço que me acompanhem no livro de João 3, versículos 16, e também depois vamos saltar para o livro de Romanos 4, 25. Na primeira escritura do João 3,16 é uma escritura, penso que todos conhecem, que diz que porque Deus amou tanto o mundo e entregou o seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam e tenham a vida eterna. E a segunda escritura, que é Romanos 4,25, a palavra diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Na primeira escritura estamos a ver aqui Deus amando tanto a nós e entregando o seu Filho para que pudéssemos vencer a morte. Amém? Lembrando que Ele, quando fez isso, não olhou nossa condição, pois estávamos destituídos da sua graça, mas de tanto amor Ele entregou o seu único Filho para a nossa salvação. Salvação essa que é ter a vida eterna. E na segunda escritura, no Romanos 4, 25, aqui já vimos que Deus, através de Cristo, Ele assumiu as nossas transgressões e teve que morrer para que nós possássemos ter a vida eterna. Ou seja, através de Cristo nós vencemos a morte. Amém? E temos aqui, por fim, o marco do cristianismo, que é a ressurreição, que de fato mostra que o Cristo venceu a morte, assim como nós, se permanecermos em Cristo, venceremos a morte. E o meu encorajamento nesta manhã, irmãos, é que possamos valorizar o sacrifício que Cristo passou ao carregar as nossas transgressões. Amém? E cada momento em que nós lidermos com situações de dificuldade, adversas, seja de doença, como estamos a enfrentar, da pandemia, assim como finanças e outras dificuldades, temos que ter em mente que Cristo já passou e sacrificou-se por nós. Daí que temos em mente, irmãos, que por mais dificuldade que nós estejamos, não deixemos a nossa fé nos abandonar. Porque Deus, Ele não dá nenhum fardo a quem não possa carregar. Amém? Eu só espero que estas escrituras possam ajudar, porque a me ajudar, de forma que nós possamos valorizar a cada dia, a cada instante, aquilo que Cristo passou para que nós possássemos vencer a morte. Então, neste momento, eu vou orar para a ceia, que temos aqui o pão que representa o corpo de Cristo, assim como o sumo que representa ou simboliza o sangue derramado em favor dos nossos pecados, para a nossa justificação e para vencermos a vida eterna. Amém? Vamos orar. Amado Pai, muito obrigado por o Senhor permitir que nós passássemos deste momento ímpar. Momento este, Senhor, que nós lembramos a morte, sepultura e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, como as Escrituras aqui dizem, que Pai, o Senhor amou o mundo e entregou o seu Filho, e Ele carregou todas as nossas transgressões. Pai Santo, a minha oração é que, por favor, nos ajuda para que, Pai, a cada momento, em cada dificuldade que tivermos que passar, lembremos que Cristo foi sacrificado por nós. Daí que possamos ter a consciência de fazer tudo para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Ajuda para que, Pai, ao refletir deste momento, possa ser um marco da virada das nossas vidas. Para que, independentemente das dificuldades e circunstâncias, Pai, que nós nos apegemos à fé. A fé é essa que vai nos fazer vencer o mundo. Obrigado. Pedimos que o Senhor aceita essa nossa humilde oração no nome santo de Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ontem, hoje, amanhã e sempre. Amém.
cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, nossos irmãos, amada igreja, mais uma vez no nosso culto virtual, e para tal, permita-me ir a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, quer dizer muito obrigado pelo tempo que nos concede, por esta oportunidade de estarmos em contato com as Tuas Sagradas Escrituras. É nossa oração que a maneira como vamos entrar ou como começamos este culto, vamos estar de maneiras diferentes, vamos estar mais próximos de Ti e vamos, de facto, transformar as nossas vidas. Pai, eu quero orar e agradecer em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nos últimos dias, nas últimas semanas, temos ouvido mensagens fantásticas. E estas mensagens caracterizam-se com uma tônica. Ela tem falado dos últimos dias, aquilo que é a característica dos últimos dias, aquilo que são os impactos destes últimos dias, e impactos esses que muitas das vezes até têm afetado a nossa igreja, têm afetado a nossa fé, têm afetado o nosso andar com Deus. Quando a gente olha para os últimos dias, aquilo que a Bíblia diz que são momentos terríveis, são momentos que se caracterizam por pessoas até com aparência de piedade, por pessoas que são traidoras, com pessoas que, de fato, têm se afastado cada vez de Deus. E os últimos dias, de fato, têm trazido impacto. Olha, quando nós olhamos na Bíblia, podemos ver um exemplo de um homem que viveu estes últimos dias e como é que ele sobreviveu. E o título desta nossa mensagem é Sobreviver os Últimos Tempos, o exemplo de Noé. Permita-me falar um pouco sobre a palavra sobreviver. Segundo o dicionário, o significado de sobreviver é permanecer vivo apesar de algo. Continuar vivendo depois de uma situação desastrosa. Temos vários exemplos, por exemplo, o exemplo do dilúvio, que é o enchimento de águas que aconteceu no tempo em que Noé e sua família viviam, entre outras pessoas, ok? E nós vamos ver aqui, como primeira escritura, Gênesis 6, 5, 7. E permita dizer que neste culto eu queria mostrar, de facto, atitudes ou formas de como é que a gente pode sobreviver a estes últimos
tempos. E vamos, como eu disse, usar um exemplo de Noé. A primeira atitude que você precisamos ter e até imitar o Noé para sobreviver aos últimos tempos é perceber o fim desses tempos. É perceber que estamos no fim dos tempos. Amém? Em Gênesis 6, 5, 7, ele diz que o Senhor, ou a Bíblia diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Uau, esta é uma parte da Escritura que mostra como é que o coração do Senhor, de Deus, estava por causa da maldade. Ele viu, a Bíblia diz que o Senhor viu que a maldade tinha aumentado naquele tempo. E por causa disso, ele decide fazer desaparecer. Mas ele mostra que o Deus estava com o coração, de fato, partido, com o coração cortado por causa da maldade. Amém? A maldade faz o coração de Deus estar cortado. Amém? Estes são os tempos que nós estamos vivendo. E tem outra passagem que Jesus Cristo também falou em Mateus 24, 36 a 39, dizendo: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eles, outras pessoas, nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Deixa-me aqui, talvez, contextualizar o que estava a acontecer. Como vamos usar o exemplo de Noé. Noé vivia perante um povo com cheios e muita gente ali ao redor. Havia muita maldade. O Senhor viu isto. Ao ver isto, Deus decide mandar o dilúvio, okay? Enchentes de água para aquela terra, okay? Por causa desta maldade. Só que neste processo, Deus até deu um tempo claramente que as pessoas não se aperceberam daquilo que estava a acontecer ou daquilo que ia acontecer. Não se aperceberam porque a Bíblia diz que eles viviam comendo, viviam bebendo, quer dizer, viviam casando, dando em casamento, quer dizer, viviam as suas vidas, mas não estavam a perceber o coração de Deus, não estavam a perceber o pensamento de Deus. Amém? A Bíblia diz que eles nada perceberam. Imagina pessoas que estão vivendo, não estão percebendo os tempos, não estão percebendo os momentos terríveis, não estão percebendo que Deus está com o coração partido. Ok? Em outras palavras, eles estão distraídos com as coisas desta vida. E uma das formas que nós queremos trazer para nós sobrevivermos, ok, é imitar este exemplo de Noé. Noé percebeu isto. Por que Noé percebeu isso? A Bíblia diz que Noé entrou para uma arca, como vamos ver depois adiante, ok? E os outros ficaram destruídos, amém? Então, para você sobreviver aos últimos tempos, é ter uma percepção, é ver como Deus vê esta maldade, amém? Ver como Deus vê a maldade e como é que Deus quer que a gente saia desta maldade. E a Bíblia claramente ajuda-nos a ver e ajuda-nos a sair. Então, perceba o tempo, perceba os tempos, perceba o fim dos tempos. Não devemos ficar distraídos com inúmeras coisas que nós temos feito no nosso dia a dia. Amém? E a outra maneira de sobreviver estes últimos tempos
é ser diferente da multidão. Amém? Gênesis 6:9 fala isto. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém? Tem aqui uma imagem ao lado que mostra claramente um homem pintado de vermelho, amém? E outros pintados de preto, que mostra claramente que o homem de vermelho era diferente nas suas vestes em relação aos outros. Amém? Isto remete-nos exatamente como é que Noé se comportava naquela época. Rodeado ele de pessoas de maldade, a Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Esta é a forma que eu e você podemos ser diferente da multidão. Justo, íntegro, que anda com Deus, irmão. E quando assim é, tal como foi Noé, é o caminho que nós temos para sobreviver a esta maldade. Amém? Sobreviver ao grande dilúvio. Sobreviver às consequências. É ser diferente, é ser íntegro, é ser justo, é andar com Deus. Amém? O outro ponto importante que nós podemos usar para sobreviver a estes últimos tempos é escutar os avisos. Escutar os avisos que a Bíblia nos dá. Amém? Gênesis 6:13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Aqui é uma conversa que Deus está a ter com Noé. Lembra-se que Noé era justo, era íntegro. Noé andava com Deus. E este está na possibilidade de ouvir a Deus. Quando ele ouve a Deus, neste contexto, Deus está dizendo: olha, eu vou destruir a terra. Uau, aquilo era um aviso. Vou destruir a terra. E o importante aqui é reter neste ponto é exatamente escutar os avisos, irmãos. Escutar de forma ativa aquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia tem falando através de sermões, através de discipulados. Né? Há muitos avisos lá para nós podemos sobreviver. Mas o que acontece? Não estamos dando ouvidos a estes avisos. Até digo, não deixe o barulho desse mundo te impeça de ouvir a voz de Deus. O mundo de fato está barulhento. Está barulhento por causa das redes sociais. Está barulhento por causa das redes sociais, como eu disse, das comunicações. Está barulhento por causa das políticas, por causa da economia. Está barulhento por causa das necessidades que o homem precisa. E muitas das vezes, por causa desse barulho todo, não temos tempo de ouvir a palavra de Deus, irmãos. Nós estamos acordando, correndo para as coisas deste mundo. E não temos tempo, minutos, um sequer minuto, para dar ouvidos ao Senhor. E não dando ouvidos ao Senhor, irmão, é meio caminho para a nossa destruição espiritual. Há que escutar os avisos. Há que escutar a Bíblia que tem para ti. De Gênesis Apocalipse, tem muita coisa que Deus está falando. Deus, dia e noite, quer falar com a gente, para a gente poder sobreviver aos últimos tempos. A minha pergunta: você tem tempo para escutar o Senhor? A outra forma de poder sobreviver a estes últimos tempos é construir a arca da salvação. Construir. Vimos em Gênesis, ou podemos ver em Gênesis 6, 14, 16, dizendo: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em comportamentos e revista de piché por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento,
22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Uau! Para Noé poder sobreviver, ele teria que ter uma ferramenta, um meio para poder ser salvo. E esse meio era a arca. Daí que Deus disse, olha, Noé, para você sair deste grande dilúvio ou sobreviver destes últimos tempos que você está vivendo, você precisa construir a arca da salvação. Irmãos, isto aplica-se nos nossos dias de hoje, para a gente poder sobreviver daquilo que está acontecendo nestes últimos tempos. Precisamos de construir. Precisamos de construir na rocha, irmão. Precisamos de construir em Jesus Cristo, irmão. Porque, de fato, muitos de nós talvez optamos por construir na areia. Quando você construi na areia, vem tempestade, vem situações da vida destes últimos tempos e acabam derrubando essa tua casa, acaba derrubando essa tua espiritualidade. É preciso termos uma forte construção. Veja que Noé seguiu instruções, deu instruções detalhadas daquilo que devia fazer. Não era só construir uma arca, ok? Vamos chamar arca ou navio. Não era só construir, mas tinha detalhes, tinha dimensões, tinha altura, tinha comprimento, tinha largura, tinha como é que a gente devia revestir. Irmãos, eu quando leio a nossa Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, tem instruções claras de como é que a gente deve viver essa vida espiritual. Instruções claras de como é que a gente tem que viver dentro do casamento. Instruções claras de como é que a gente tem que lidar com os nossos filhos. Instruções claras de como é que a gente tem que lidar um com o outro. Instruções claras de como é que você pode viver neste mundo, irmão. Irmão, temos que construir. A nossa vida tem que ser de construção. Todos os dias, quando eu acordo, é uma vida de construir aspectos espirituais. Amém? Deus dá o discipulado, dá esta maneira de conversar com outro casal, com outras pessoas dentro da igreja, para a gente se abrir. Amém? Dá instruções de como é que a gente pode confessar os nossos pecados, irmão. Isto faz parte da construção. Somente maneira instruída, de forma instruída com Deus, podemos construir vidas sólidas e sobreviver a estes últimos tempos, irmão. E outra forma também que nós podemos usar para sobreviver aos últimos tempos é convidar os próximos para esta arca. Não existe vida espiritual sozinho. Se não, vejamos agora aqui em Gênesis 6, 17 e 18. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu a toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. O que Deus estava a dizer aqui, não é, ok, você é justo, é íntegro, mas há pessoas que você precisa de convidar para entrar nesta arca. Até animais, espécies. Nós podemos ler Gênesis 7 e vamos ver bem esta história. Mas Noé devia também rodear-se de certas pessoas. Neste caso, eram os seus próximos, as suas famílias, porque Deus queria fazer uma nova aliança. Deus queria fazer um novo recomeço. Deus queria fazer uma nova geração. E Noé tinha que convidar estas pessoas, amém? Ter uma nova família que tinham os princípios divinos, bíblicos. E esta aplica-se também para nós. A nossa sobrevivência também depende de outras pessoas. Nós temos que convidar estas pessoas, que Deus também claramente já escolheu, okay? Que Deus quer fazer uma nova geração. E todos juntos nesta arca da salvação, nós vamos caminhar para esta segunda vinda. Nós vamos caminhar para essa nova Jerusalém. Nós vamos caminhar juntos para essa nova aliança.
Eu preciso de ti, você precisa de mim. O meu casamento precisa do seu casamento. É a nossa irmandade. Lembra que Jesus Cristo, quando foi perguntado quem é a sua família, ele disse, são esses que fazem a vontade de Deus. Nós temos que estar rodeados de pessoas que fazem a vontade de Deus. Temos que caminhar. Temos que ficar fortes, porque juntos podemos vencer esta batalha. Juntos podemos vencer estes últimos tempos que são terríveis, irmão. Para tal, temos que também convidar. Isto aplica a chamar outras pessoas para entrar nessa arca. Isto aplica a não ficarmos egoístas, porque os últimos tempos são de egoísmo. Mas nesta construção da arca, neste entrar para a arca, eu tenho que chamar as outras pessoas, irmão. E para acabar, eu diria que é recomeçar para uma nova aliança. Em Gênesis 9, 12 a 6, a Bíblia diz que e Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma da vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança interna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Uau, aqui era um novo recomeço. Aqui Deus estava a dizer para Noé, prosseguindo, diz, olha, vou trazer um sinal da nova aliança. Ia trazer um arco-íris, uma vida colorida para toda aquela geração que tinha se salvo com Noé e para as gerações futuras. Deus queria trazer um novo colorido para aquelas pessoas, um novo recomeço. E este recomeço, de fato, começa por este contato com Jesus Cristo. Este novo recomeço com um novo contato, a nova aliança, porque nós sabemos de onde é que a gente veio, dos tempos terríveis. Então, é um novo recomeçar para uma nova aliança, um novo propósito de vida, uma maneira nova de viver, uma maneira conectada com Deus, uma maneira de andar com Deus. E isto é o que Deus quer para nós e para a nossa geração, para a nossa família, para os nossos netos, amém? Neste caso, para os nossos filhos, para os nossos netos, irmão. E eu estou trazendo este convite para ti, para minha amiga, meu amigo. Venha recomeçar uma nova aliança. Venha conectar-se com Deus. Venha experimentar uma maneira de viver. Saia deste barulho da multidão. Seja diferente, irmão. Seja alguém que vai fazer as coisas para glorificar a Deus, meu irmão. Irmão e irmã, se de fato nós queremos sobreviver a estes últimos tempos, temos que perceber, temos que ser diferente. Temos que escutar os avisos de Deus. Temos que construir na rocha que é Jesus Cristo. Temos que convidar os próximos. Temos que recomeçar a nossa vida. Temos que viver esta nova aliança. Para Deus vai a glória. Eu amo você. Amém.